diga aí, sob a ótica do direito, o que vem a ser bullying e cyberbullying. Bom, esse termo bullying, na verdade, é um termo norte-americano, que significa, traduzindo para nós brasileiros, significa valentia, digamos assim. Esse termo surgiu em 1999, nos Estados Unidos, a partir de uma chacina que 2 jovens que sofriam bullying constantemente na escola durante 4 anos resolveram fazer um atentado, promovendo uma chacina entre os colegas, professores dentro da escola. E isso teve repercussão internacional. A partir daí surgiu esse termo bullying, justamente para compreender o que desencadeou tanta raiva, tanto ódio e essa personalidade genocida desses jovens, que eram jovens calmos, jovens que é considerado CDF aqui no Brasil, como pessoas tão calmas desencadearam comportamentos tão diversos da habitualidade deles, né? 20 de abril de 1999. O mais pesado bombardeio americano na Guerra de Kosovo. 22 mísseis da OTAN caíram sobre Bogutovac, perto de Kraljevo. A carga mortal foi lançada na parte residencial da vila. Estamos combatendo a máquina sérvia de repressão enquanto tentamos um grande esforço de minimizar danos causados aos inocentes. Entre os lugares atingidos estavam hospitais e uma escola primária. 1 hora mais tarde. Todos sabemos que um tiroteio terrível aconteceu numa escola secundária em Littleton, Colorado. Espero que o povo americano esteja rezando pelos alunos, seus pais e professores e aguardaremos o desenrolar dos acontecimentos, quando então daremos mais informações. Dado Jefferson 91. Algo acontece com o pai, estão atirando. Tem feridos? Estão com bombas de cano, uses várias armas. Está brincando? Não, um estudante foi atingido na espinha. Temos outro garoto na linha, ferido na cabeça. Ferido na cabeça. Escritório do xerife, condado de Jefferson. Armas automáticas, certo? Vocês podem mandar muitos paramédicos. Ainda estão sendo atacados? Sim, a escola ainda está sendo atacada. Tem alguns garotos feridos no hall. Estamos tentando chegar até eles. Não deixem mais ninguém entrar até que a gente autorize. Condado de Jefferson 91. Oi, aqui é Izzy Convite da NBC. Ligamos por causa do tiroteio na escola. Estamos no ar ao vivo na MSNBC. Eu podia te transferir e te colocar direto no ar? Poderia te pôr no ar agora mesmo. Entendo. Foi pra biblioteca. Ele está no prédio. Jefferson 91. Sou professora da escola Columbine e tem um aluno armado aqui. Atirou numa janela. Tem feridos? Sim, eu ouvi. A escola está em pânico. Estou na biblioteca, tem alunos feridos. Para baixo da mesa, alunos. Ponham a cabeça embaixo da mesa. Eu vi um aluno lá fora. Oh, meu Deus. Estava de plantão e viu uma arma e disse: o que está acontecendo aí? Ele virou a arma para nós, acertou na janela e creio que o garoto que estava comigo foi atingido. A ajuda está a caminho. Deus, meu Deus. Fique na linha. Está atirando na biblioteca agora. Os tiros vêm da biblioteca. Ele está atirando na biblioteca. Vamos ter que sair. Um momento. E como todo mundo começou a perceber, tentar compreender esse fenômeno, o Brasil não foi diferente, né? Porque não era uma situação isolada que acontecia nos Estados Unidos. Na verdade, é um fenômeno que acontece em diversos lugares do mundo. Em torno de 44% da população em todo o mundo já sofreu, já passou por alguma situação desse tipo. Isso. Agora sim, a gente tem que ter a compreensão que existe outros tipos de violência que não é bullying, como, por exemplo, a violência doméstica, né? Que normalmente a mulher sofre retaliação do companheiro, pode sofrer retaliação entre mãe e filha, pode sofrer retaliação do irmão, do tio, do sobrinho, do primo. São violências psicológica, moral, que na verdade não são bullying, né? A gente tem que fazer essa diferenciação e deixar bem claro. E que dentro do ordenamento jurídico, ela vem com outro tipo de tipificação. Por exemplo, tem a Lei Maria da Penha, chegando nos casos mais graves, como o feminicídio, né? Então a gente tem que fazer esse recorte de gênero para compreender que o bullying, ele muda de
de figura quando a vítima é uma mulher, por exemplo. E quando se trata de uma pessoa da pele escura, uma pessoa negra, esse bullying se torna racismo e injúria racial. E é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque quem é negro, eu não sou negro, então eu não tenho uma propriedade e o meu lugar de fala não é esse. Mas fazendo a denúncia, quem é negro sofre racismo cotidianamente, né? Seja na abordagem da polícia, seja no dia a dia na escola, seja no trabalho, enfim, no seu cotidiano como um todo. Então, isso não é bullying, isso é racismo. Ou, através do Código Penal, pode ser caracterizado como injúria racial, né? O bullying, na verdade, eu tive a oportunidade agora de tentar compreender esse fenômeno, né? E eu pude perceber que, na verdade, ele se reverbera como, por exemplo, um exemplo bem comum, né? Entre dois jovens que estudam, da mesma classe social, estudam na mesma escola, frequentam. Então, assim, um não é diferente do outro de acordo com o gênero e de acordo com a sua classe social e de acordo com sua cor, da sua raça. Então, assim, são pessoas da mesma classe social e do mesmo padrão de vida que ou por ser mais forte, ou por se achar mais esperto que o outro, violenta a pessoa moralmente. E aí isso pode se caracterizar dentro do ordenamento jurídico de diversas formas, como calúnia, difamação, injúria, né, até ameaça, né, porque dependendo de cada situação, quem está promovendo o bullying em relação a outra pessoa pode ameaçá-lo de morte, né? Pode ameaçar de outras formas, né? E isso é muito grave. Então, o responsável, se a pessoa que está promovendo o bullying for menor de idade, o responsável pode ser os pais, né? O responsável por aquela criança ou aquele adolescente, e pode ser responsabilizado civilmente, criminalmente, pode ser responsabilizado até a escola, por exemplo. Se o ambiente é escolar, pode ser responsabilizado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, você pode pedir danos morais, indenização por danos morais, né? Dependendo de cada situação. O difícil é de comprovar a situação do bullying, né? Se tiver câmeras, às vezes com laudo psicológico, né? Existem vários meios de provas. Tem um filme, Priscila, A Menina de Barro, que mostra, inclusive, como a escola ela pode estar deixando invisível aquela situação, porque é cômodo para ela fingir que não está acontecendo, mas que pode desencadear coisas seríssimas, como você falou, a violência, aquela pessoa que está causando bullying. Fale mais sobre isso e como a escola pode agir. Sempre a escola problematizar a existência do bullying, não só de disciplina, né, de impor disciplina em relação àquele que está praticando bullying em relação a outra criança, mas também de conversar, de discutir, para a pessoa que está praticando bullying se colocar no lugar do outro e tentar compreender por que aquela criança, aquele adolescente também em algum momento determinado da vida também pode ter sofrido algum tipo de violência psicológica ou moral, né? Fale sobre o cyberbullying. Como é que ele ocorre e como a pessoa pode denunciar? Bom, o cyberbullying ficou conhecido a partir da grande exposição que aquela atriz Carolina Dickman passou, quando fotos dela foram vazadas de forma massiva na internet, e aí o Congresso Nacional se mobilizou para produzir uma lei. O que tem nessa lei, na verdade, já existia no ordenamento jurídico, tanto dentro do Código Penal, quanto do Código Civil, como também na Constituição, né, que é a preservação da intimidade da pessoa. Mas, enfim, teve essa produção legislativa, há jurista que condena e há jurista que é a favor, né? Do meu ponto de vista, o cyberbullying se parece muito com o bullying. Na verdade, é a mesma coisa. A única diferença é que um se propaga em um meio diferente. O cyberbullying tem uma repercussão muito maior, porque é no meio midiático, na internet, e existe uma potencialidade muito maior, porque a violência ela extrapola os limites que você pode imaginar, né? Aliás, que você nem consegue imaginar. Então, é mais difícil de conter, também é mais difícil de localizar. Por exemplo, uma pessoa que quer
processar alguém que praticou cyberbullying. É muito mais difícil de localizar, digamos assim, civilmente, né, processar civilmente. Agora, se ela procurar criminalmente, né, procurar a delegacia e denunciar, e aí, de fato, houver, né, como a polícia investigativa encontrar o autor através de uma investigação especializada, fica mais fácil que haja, de fato, um processo criminal e que essa pessoa seja responsabilizada criminalmente, né? Então, assim, eu indico tanto para a pessoa procurar a delegacia, né? Aqui em Teresina a gente tem uma delegacia que é específica para esse tipo de crime, que é especializada nesse tipo de crime, mas também oriento que procure advogado, né, para processar civilmente, e dependendo da situação pode ser até de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Por exemplo, se for em relação às redes sociais, né, Instagram, Facebook, pode responsabilizar a própria rede por ter dado abertura para o vazamento dessas imagens, digamos assim, ou o YouTube, enfim. My son Dylan and his friend Eric killed 12 students and a teacher and wounded more than 20 others before taking their own lives. 13 innocent people were killed, leaving their loved ones in a state of grief and trauma. Others sustained injuries, some resulting in disfigurement and permanent disability. But the enormity of the tragedy can't be measured only by the number of deaths and injuries that took place. There's no way to quantify the psychological damage of those who were in the school or who took part in rescue or cleanup efforts. There's no way to assess the magnitude of a tragedy like Columbine, especially when it can be a blueprint for other shooters who go on to commit atrocities of their own. Columbine was a tidal wave, and when the crash ended, it would take years for the community and for society to comprehend its impact. It has taken me years to try to accept my son's legacy. The cruel behavior that defined the end of his life showed me that he was a completely different person from the one I knew. Afterwards, people asked, "How could you not know? What kind of a mother were you?" I still ask myself those same questions. Before the shootings, I thought of myself as a good mom, helping my children become caring, healthy, responsible adults was the most important role in my life. But the tragedy convinced me that I failed as a parent, and it's partially this sense of failure that brings me here today. Aside from his father, I was the one person who knew and loved Dylan the most. If anyone could have known what was happening, it should have been me, right? But I didn't know. Today I'm here to share the experience of what it's like to be the mother of someone who kills and hurts. I was terrified that I would run into a family member of someone Dylan had killed, or be accosted by the press, or by an angry citizen. I was afraid to turn on the news, afraid to hear myself being called a terrible parent or a disgusting person. I started having panic attacks. The first bout started 4 years after the shootings, when I was getting ready for the depositions and would have to meet the victims' families face to face. The second round started 6 years after the shootings, when I was preparing to speak publicly about murder-suicide for the first time at a conference. Both episodes lasted several weeks.